Ele matava sem remorsos. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Wade Wilson ficou conhecido como Deadpool Assassino ou Assassino Deadpool por compartilhar o mesmo nome do personagem. O seu caso se tornou viral recentemente. Ele nasceu no dia 20 de maio de 1994 e seus pais biológicos deram ele para adoção. Não se sabe muito sobre sua vida pregressa a não ser pelos crimes que ele cometeu. Em 2015, Wilson foi preso sob acusações de agressão sexual e sequestro depois que uma mulher contou à polícia que Wilson a estuprou em seu SUV depois que eles se conheceram em uma festa. Porém, ele negou as acusações e um júri de 6 pessoas absolveu Wilson no julgamento. Em 2018, ele serviu como testemunha no julgamento de uma mulher que foi condenada por assassinato em primeiro grau e conspiração com seu amante na morte do seu marido. Wilson era companheiro de prisão do amante e até se ofereceu para matar a ré. Em janeiro, a ex-namorada de Wilson acusou ele de roubar seu laptop e celular. No mês seguinte, ela disse aos investigadores que ele havia sequestrado e estuprado ela. Mas como Wilson e sua ex-namorada estavam sob uma ordem judicial de não contato, os investigadores decidiram não prosseguir com as alegações de estupro e sequestro. Depois, no dia 1º de julho de 2019, ele foi preso e acusado de agressão, o que não adiantou muito. Wilson, que na época tinha 25 anos, conheceu Christine Melton, de 35 anos, e sua amiga Stephanie Saylor no dia 7 de outubro de 2019 em um bar. Porém, depois que o bar fechou, Wilson e as duas mulheres foram para a casa de Jason Shepard, onde ficaram por várias horas antes de irem embora pela manhã. Wilson, Stephanie e Jason foram para a casa de Christine, mas depois que Stephanie foi embora, Wilson estrangulou Christine até a morte enquanto ela dormia e depois roubou o carro da mulher. Não demorou muito para Wilson atacar novamente. Pouco tempo depois, ele viu Diane Ruiz, de 43 anos, caminhando por uma rua. Ele pediu a Diane informações sobre como chegar a uma determinada escola que estava próxima e acabou atraindo Diane para dentro do carro. Quando Diane tentou sair do carro, Wilson atacou a mulher, chegando a espancar e estrangular Diane antes de empurrar ela para fora do carro. Depois disso, Wilson ainda atropelou a vítima cerca de 10 a 20 vezes. Mais tarde, em seu depoimento, Wilson admitiu ter estrangulado Diane antes de jogá-la para fora do carro apenas para voltar e atropelar ela até que ela parecesse espaguete, segundo as próprias palavras dele. Após os assassinatos, Wilson ainda ligou para seu pai biológico diversas vezes confessando e narrando todos os detalhes horríveis dos crimes que cometeu. Depois disso, o pai dele entrou em contato com a polícia e Wilson foi preso no dia 8 de outubro de 2019. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Christine trabalhava como garçonete e morava em um duplex. De acordo com os relatos, ela adorava se fantasiar e sua data comemorativa favorita era o Halloween. Segundo os relatos de sua prima, Christine tinha raciocínio rápido e fazia com que todos ao seu redor se sentissem seguros e compreendidos. Diane era mãe e noiva. Ela foi descrita como sendo atenciosa e trabalhadora. Ela estava a caminho para seu trabalho para seu turno das 10 horas da manhã quando foi abordada por Wilson. O seu corpo só foi achado 3 dias depois em um campo. O pai biológico de Wilson, Steve, foi fundamental para que ele fosse preso. Steve, inclusive, prestou depoimento contando todos os detalhes do que seu filho havia lhe contado. Steven disse que Wilson confessou ter sufocado Christine depois que ela foi dormir. Além disso, Wilson também confessou que parou Diane para pedir informações e sufocou a vítima enquanto dirigia. De acordo com o depoimento de Steven, Wilson relatou que Diane ainda estava respirando antes de ser atropelada. Inicialmente, o pai de Wilson até ignorava as ligações pelo fato de Wilson ser conhecido por mentir constantemente. Steven colocou o telefone no viva-voz enquanto a mãe biológica de Wilson escutava tudo e repassava as informações para a polícia. Steven perguntou a Wilson sua localização com a desculpa de que enviaria um Uber até ele. Porém, em vez disso, seu paradeiro foi fornecido à polícia que prendeu Wilson no dia 8 de outubro de 2019. Ele foi julgado e considerado culpado de 6 acusações. Ele também enfrentaria acusações por crimes não relacionados com esses, como tentativa de fuga da prisão e tráfico de drogas. No dia 25 de junho de 2024, ou seja, desse ano, o júri recomendou que ele recebesse a pena de morte por cada um dos assassinatos. Durante a fase da pena do julgamento, os jurados tinham a opção de recomendar prisão perpétua sem liberdade condicional ou pena de morte. A sentença foi marcada para o dia 27 de agosto desse ano, que aconteceu semana passada.
Na semana passada, o juiz que presidiu o caso condenou Wilson à morte e os familiares das vítimas se abraçaram, choraram e aplaudiram a decisão. O pai de Diane disse que pretende estar presente durante a execução de Wilson, que pode levar anos. O juiz também levou em consideração moções de última hora. A defesa teve permissão para apresentar mais informações sobre os crimes. Um neurologista testemunhou que relatou que se encontrou com Wilson, que estava algemado e atrás de um vidro para o exame neurológico. Haviam 2 policiais observando e Wilson ficou paranoico porque achava que estavam observando ele. De acordo com o neurologista, Wilson tinha movimentos oculares incomuns que estariam relacionados com danos cerebrais. Quando pediram para Wilson desenhar um relógio, ele desenhou apenas 2x. O médico disse ainda que encontrou sinais em Wilson que podem estar relacionados com a doença de Parkinson. Também houveram evidências de que Wilson recebeu tratamento de saúde mental. O médico relatou ainda que Wilson tinha massa cerebral reduzida. Um neuropatologista legista também foi chamado para testemunhar em nome do Estado e discordou das descobertas feitas pelo neurologista chamado pela defesa. Ele relatou que não viu nenhuma evidência de atrofia e que Wilson tinha um cérebro adulto com estrutura normal. Os registros do tribunal revelaram que as avaliações feitas nele custaram aproximadamente $15 mil. No julgamento, os promotores argumentaram que Wilson havia confessado os assassinatos aos detetives e inclusive disse que faria tudo de novo. De acordo com o juiz, as evidências mostraram que os assassinatos foram hediondos, atrozes e cruéis. Os pais adotivos de Wilson também estavam na audiência e pediram para que o juiz salvasse a vida do seu filho. Eles disseram que Wilson ficou delirante depois que seu vício começou, mas que ele ainda era humano. Apesar de todos os seus vários crimes, diversas pessoas enviaram cartas de amor e fotos sensuais a Wilson. Outras também escreveram cartas ao juiz implorando para que ele ignorasse o rosto tatuado e as suásticas de Wilson, alegando que o assassino era uma pessoa diferente quando estava sob medicação. Os registros judiciais do caso de tentativa de fuga da prisão conectam Wilson a uma gangue supremacista branca na prisão. Inclusive, ele tem diversas tatuagens e suásticas no lado direito da cabeça e também abaixo do olho direito. A gangue que Wilson faz parte é a maior gangue prisional de supremacia branca do estado da Flórida. Essa gangue exige que seus membros estudem e propaguem ideais supremacistas, paguem taxas e pratiquem atos violentos tanto para ingressar quanto para permanecer no grupo. Tatuagem de suásticas, cruzes de ferro e outros símbolos nazistas também são necessárias. Os membros enriquecem por meio da distribuição de armas, narcóticos e contrabando. Atualmente, Wilson está no corredor da morte. De acordo com informações fornecidas pelo Departamento de Correções da Flórida, os presos que estão no corredor da morte têm alguns direitos. Eles têm direitos a lanches, rádios e TVs de 13 polegadas, mas não têm TV a cabo nem ar-condicionado. Eles usam camisetas laranjas para se diferenciarem dos outros presos, mas as mesmas calças azuis usadas pelos presos comuns. Os presos no corredor da morte recebem 3 refeições por dia, 5 horas da manhã, das 10h30 às 11 da manhã e das 4 até as 4h30 da tarde. A comida é preparada pela equipe da prisão e transportada em carrinhos isolados para as celas, que é onde os presos recebem garfos para comer as comidas fornecidas. Eles também podem tomar banhos em dias alternados, ou seja, dia sim, dia não. Além disso, todos os visitantes devem ser pré-aprovados e os presos podem receber correspondência todos os dias, exceto fins de semana e feriados. Os presos não podem ficar juntos em uma sala comum. Os presos que estão no corredor da morte também são contados pelo menos a cada hora. Eles usam algemas em todos os lugares, exceto em suas celas, no pátio de exercícios e no chuveiro. Eles também ficam em suas celas, exceto por motivos médicos, exercícios, visitas sociais ou legais ou entrevistas com a mídia. Depois que a sentença de morte é assinada, eles são colocados em uma cela chamada Death Watch, que é uma cela minúscula tendo direito a uma ligação telefônica legal e outra social. Wilson foi condenado na Flórida. Nesse caso, na Flórida, em 1923, eles substituíram o enforcamento pela cadeira elétrica. Mas eles também permitem injeção letal como uma alternativa à cadeira elétrica. Então ele vai ter a oportunidade de escolher entre eletrocução ou injeção letal. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.